Olá, meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus neste momento, nesta hora. Estou aqui, meus irmãos, para darmos continuidade aos nossos estudos bíblicos online. Hoje nós vamos estar falando sobre o grande personagem bíblico José. O assunto, irmãos, é muito interessante, a história é muito bonita, é um assunto até um pouco maior. Então hoje nós faremos a parte 1, falando sobre José, e na terça que vem nós falaremos sobre a parte 2, finalizando a história de José. Nós bem sabemos que José foi o filho amado de Jacó, procedente de sua esposa Raquel, a quem ele amou muito, a quem Jacó trabalhou 14 anos em sua vida para tê-la como esposa. Então, quando o primeiro filho foi José, e foi de uma alegria muito grande, filho com Raquel, tá, irmãos? Não com a sua outra esposa Lia. Mas, amados, olha, Deus foi muito bom para cumprir tudo aquilo. É uma sequência de bênçãos, uma sequência de coisas que foi o cumprimento para que a nação de Israel viesse a se tornar uma grande nação. É o que Deus começou lá em Abraão, e aí depois de Abraão veio em Jacó, de Jacó vem Isaac, de Isaac agora vem a José, e as coisas vão acontecendo, desenrolar da história, para entendermos um pouco sobre a nação de Israel, porque tem muita gente que não conhece, não sabe a história deste povo, como aconteceu, muitos só sabem, Israel, mas como aconteceu a história, desenrolar desta nação, Então, estes são os personagens que vão trazer a história de Israel para você poder entender, E aqui a cada estudo, irmãos, claro, não dá para falar muita coisa, a gente fala de uma forma bem resumida, Porque o assunto é grande, são muitas coisas, muitos fatos, mas eu recomendo até você, querido irmão, querida irmã, a estar lendo a Bíblia, diariamente. Começa lá de Gênesis, você vai entender melhor a história desse povo, dessa nação. Te recomendo a fazer isso também, mas como estudo bíblico, a gente vai falar das coisas de Deus, da Bíblia. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e orar neste momento. Senhor querido Deus e soberano Pai, que o Senhor nos abençoe, Deus. Nos acompanhe nesse estudo, que seja o Senhor a ministrar, Pai amado, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, a Deus, pela tua bênção, ó Deus amado, pela tua misericórdia, a cada dia que nos acompanha, no nome de Jesus, teu Filho, Deus, que assim seja. Amém. Nós vamos falar sobre José. José, ferido, mas não amargurado. Amados, a história de José é repleta de fortes emoções. José, a história conta que ele foi vendido pelos seus irmãos, ou seja, ele foi traído pelos próprios da casa dele. José foi parar na prisão, irmãos. José passou por um bocado de coisa, mas Deus o honrou em tudo. Deus, o interessante que não dá a história, a narrativa bíblica, é que Deus não deixou José perecer em nada. José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi abençoado lá no Egito, onde ele foi parar. José, ele venceu a tentação. José, ele esteve na prisão, ele interpreta os sonhos ali, irmãos, e o decorrer da história é que José se torna governador de toda a terra do Egito. Mas o texto áureo nos aponta por uma coisa interessante, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 15, e nos diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui está falando sobre a questão de perdoar, de amar, de ultrapassar os problemas, de vencer, de não olhar para aquela pessoa ali como sua inimiga, de não guardar rancor contra o próximo. A recomendação bíblica em Hebreus 12, 15. Interessante que José, amados, ele foi vendido pelos próprios irmãos.
Ele foi desprezado pelo próprio pai. E em momento algum a história bíblica fala que José guardou raiva, guardou rancor de seus irmãos, teve ódio deles, nada disso. Nós vamos ver aqui que é completamente contrário isso tudo, né? Que José foi uma pessoa que ele amou, irmãos. Você vai ver na história, quando ele está lá no Egito, irmão, como governador, né? E os filhos de Jacó descem ao Egito para buscar alimento, né? José reconhece cada um deles e ele age de amor com eles. Ele age de amor. Ele se fez de duro ali na hora ali, irmãos, tal, mas ele agiu de amor e misericórdia com seus irmãos, até se revelar a eles quem ele era de fato. Então ele não guardou rancor, mesmo eles o tendo vendido, tendo feito tudo que fez com ele. Ele não guardou rancor durante todo o tempo que ele estava vivendo ali no Egito. Mas o desejo dele era de rever seu pai, rever seu irmão, rever a todos. Ele teve amor no coração. Uma coisa, meus irmãos, que nós devemos ter, e aqui nos recomenda, que nós devemos nos atentar diligentemente, por ninguém sejamos faltosos, separando-se da graça de Deus, favor imerecido, nem haja alguma raiz de amargura brotando, fica no nosso coração, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque quando você está com ira no coração contra alguém, com raiva, você está espalhando, né, todas as coisas ruins. As pessoas criam uma péssima imagem a respeito até da outra pessoa com a qual você teve um problema. Então, a recomendação bíblica é que nós vivamos o amor. Amém, queridos? Então, nós vamos continuar. A leitura complementar, nós lemos aqui agora o texto áureo, né? Nós temos uma leitura, está em Gênesis 37, aliás, irmãos, nós vamos ler Hebreus 11, 22. Vamos lá na carta do autor aos Hebreus, no capítulo 11, (22). Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos, né? Nós conhecemos aqui, quem lê Gênesis vai entender do que eu estou falando aqui, que pela fé, próximo do seu fim, ele fez menção que Israel não ficaria no Egito, né? O êxodo foi a saída, êxodo significa saída dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito de seus próprios ossos. E disse que quando ele saísse do Egito, não deixasse seus ossos descansarem lá. Foi a ordem que ele deu, né, a todo o povo quando ele veio ao óbito naqueles tempos ali. O escritor aos Hebreus, agora dando seguimento à lição, traz-nos um desafio da parte de Deus, para que não deixemos a amargura criar raiz em nosso coração, visto que elas podem brotar, nos perturbar, além de contaminar a outros. A amargura é como uma erva daninha, que impede o crescimento espiritual, atrofia os dons e embota todo o potencial da vida daquele que a cultiva. O problema de guardar a amargura no coração é que ela não faz mal somente àquele que a guarda, mas a todos os que o rodeiam. Haverá sempre uma predisposição para interpretar negativamente qualquer atitude dos outros. Nossa maneira de ver as coisas, analisar a vida e tirar conclusões será sempre temperada pela amargura. A amargura envenena os relacionamentos. Ao limparmos nosso coração da amargura, deixamos que a graça de Deus tenha livre acesso à nossa vida. Então a amargura não estava no coração de José. Aprendemos isso nessa lição de hoje, na primeira parte, que José, ele não deixou que a amargura enraizasse em seu coração. Mesmo com o passar dos anos, ao rever seus irmãos, muito tempo depois, ele não agiu com amargura, mas ele agiu com brandura, com amor, misericórdia, né? E assim mesmo, que quando você está
com raiz de amargura contra alguém, você contamina as outras pessoas a respeito daquela pessoa. Isso é normal, isso é raiz de amargura. E é como aqui fala sobre uma árvore, né? A erva daninha. Ela é espinhosa, né? Uma pessoa que ela tem raiz de amargura, ela fica espinhosa. Você tenta conversar, ela não te dá espaço, você tenta resolver, ela não dá, porque tudo ela já criou, na verdade, uma bolha. Então fica difícil você penetrar e tentar até ajudá-la a resolver aquela questão ali. Muitas pessoas são assim na vida. E a gente deve aprender com esse estudo sobre a vida de José, que José, mesmo sendo traído pelos irmãos, vendido, irmãos, olha, traído e vendido, as duas coisas, né? Que triste. Com o passar dos anos, José é abençoado, porque Deus tinha plano, tinha projetos. Quando os seus irmãos descem ao Egito, lá, amados, a história é linda, você tem que ler, te recomendo a ler. Ele não agiu com amargura, foi tudo ao contrário. E o que se faz hoje, a maioria das pessoas, é pagar o mal que uma pessoa lhe faz com o mal. E nós vamos aprender aqui na lição que José foi como Jesus. É uma tipificação de um Cristo, de um Jesus. Porque ao invés de ele responder na mesma moeda naquele tempo, não. Ele agiu com amor. Então, para nós entendermos, né, irmãos, vamos lá em Gênesis agora, a gente vai dar um passeio bíblico maravilhoso. Vamos lá em Gênesis, voltar lá no livrinho de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler Gênesis 37, 19. Coisas que poderiam ter aborrecido a José e ele ter ficado amargurado por causa dessas coisas, as falas de seus irmãos, as coisas que aconteceram, irmãos. Diz assim em Gênesis 37, 19. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. José era um jovem que Deus lhe dava visões espirituais, sonhos. Isso incomodava muito a seus irmãos. O medo que eles tinham, né? A inveja dos outros. E aí, quando José vinha, e seu pai amava muito a José, pelo fato de ser filho da esposa amada Raquel, eles ficavam com muita ira no coração. E José, ele era um jovem que tinha sonhos espirituais, visões que Deus lhe dava. E uma das visões que ele teve abalou todo mundo, inclusive seu pai, que nós vamos ler, está lá no verso 10, 37, 10. Você vai entender por que eu estou falando isso. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? É o sonho que ele teve, irmãos, a respeito das coisas que haveriam de acontecer no futuro e aconteceram. O sonho que ele teve se cumpriu lá no Egito, né? Foi propósito de Deus ele ser vendido, ser traído, para que lá ele cuidasse de seus irmãos. E aqui o cuidado não é que eles se inclinariam, né? Eles não seriam humilhados, mas seriam cuidados por José. E seu pai, ele até entendeu o sonho do seu filho, mas seus irmãos tinham inveja dele e o pai, entretanto, guardou aquilo no coração. O pai não julgou, o pai ficou meio assustado com o sonho, né? Porque a lua, as coisas ali aconteceram, a interpretação do sonho, né? Então ele sabia que algo futuro iria acontecer. Deus estava mostrando. Jacó era um homem entendido das coisas de Deus. Ele sabia que Deus estava apontando para o futuro do povo, do cuidado de Deus para com a nação de Israel, né, que estava ali em seus filhos. Ali estava o futuro da nação de Israel. E lá no Egito, a gente sabe, Israel se multiplicou, cresceu, meus irmãos, cresceu ao ponto de serem maiores do que o próprio Egito. Eram muitos, eram numerosos demais. Então, Deus prepara tudo para o cuidado da nação de Israel,
nos tempos que haveria fome sobre a terra. 7 anos de fome, né? Seriam 7 anos de abundância e depois 7 anos de muita fome em toda a terra naquele período ali. E o Egito seria o único local onde se haveria de encontrar alimento. Então Deus preparou tudo, Deus deu sabedoria a José. José está lá no Egito, tal e tal, a história conta. José interpreta os sonhos de algumas pessoas e depois ele vai interpretar o próprio sonho de Faraó. Faraó não vê ninguém mais capacitado para governar o Egito ali com sabedoria, senão José. Então vocês veem que é plano de Deus, foi plano de Deus. José ter sido vendido foi tudo de Deus, irmãos, né? Assim como Cristo ter sido traído, Cristo ter sido crucificado, foi plano de Deus, para que o que a salvação chegasse a nós, né? Assim como naquele tempo ali, a salvação chegasse a Israel, do que da nação não perecer por causa da fome, né? E Cristo foi a solução para que nós não viéssemos a perecer a fome espiritual, a fome de Deus. Ali foi a fome humana, para que a promessa com Abraão não viesse a perecer. Por isso Deus mandou José para o Egito, irmãos. Vamos a uma outra leitura bíblica. 39, Gênesis 39, versículos 6 ao 20, para a gente poder entender um pouco a história, amados. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte, uma boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: escute, o Senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui e tudo que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que seja acima de mim, e ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar com ela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou José que ele tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens da casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto, e quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. E ela conservou junto a si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Injustamente José foi julgado, sem perguntar nada, mas ele era escravo, ele tinha um dono sobre sua vida. E Potifar ali, o dono da casa, não quis nem saber da história de José. José não pôde nem se justificar nem nada, porque ele era escravo, não tinha o que falar nem nada. E ele foi lançado no cárcere, irmãos. E aqui no cárcere da prisão se desenrola a história de José. É na prisão que Deus o abençoa. Aliás, em todo o Egito, Deus abençoou José, pois ele achava graça aos olhos de todas as pessoas que governavam sobre a vida dele. Assim como Potifar, né? Deus abençoou, ele achou graça aos olhos de Potifar. Na prisão, lá com o carcereiro, também foi a mesma coisa. Deus abençoava José em todas as coisas.
Nisso mostra que José não guardava amargura. Ele poderia assim pensar: estou aqui por causa dos meus irmãos. Se estou aqui é culpa dos meus irmãos. Amargurado, ele poderia chegar na prisão e contar: olha, eu estou aqui porque os meus irmãos me venderam, fizeram isso e aquilo comigo. Não, José não levou amargura para onde ele estava. Ao contrário, José era abençoado em tudo o que fazia. Então aprendemos nesse primeiro ponto que amar é importante, que perdoar mais ainda. É muito importante amar e perdoar na vida. José, amados, ele não carregou amargura dentro de si. Ele poderia muito bem chegar para Potifar e falar assim: a minha história é essa, eu quero me vingar dos meus irmãos. Não. Ele deixou toda a história se desenrolar. Porque ele sabia que Deus iria fazer algo lá na frente. Quem julga é o Senhor. Deus é quem sabe de tudo, todas as coisas. Nós não precisamos lançar mão da espada, ou seja, das palavras, para ofender as pessoas. O que a gente tem que aprender na lição, aprender com José, é isso. Que em nenhum momento ele lançou palavras ofensivas aos seus irmãos, a seu pai, sua mãe, ninguém. Mas ele amou. E lá na frente da história, você vai entender isso tudo, como é lindo o desfecho dessa história. O encontro de José com seus irmãos, com seu pai, toda a sua família. É muito linda a história, irmãos. E José, em momento algum, ele aponta para os seus irmãos ali, quando se dá a conhecer a eles. Olha, ele poderia agora muito bem, como governador, lançar todo mundo. Vocês agora vão experimentar o que eu vivi da minha vida. Lá dentro do calabouço, na prisão. Vou botar vocês tudo na prisão, não. Ele amou os seus irmãos. Então devemos aprender com José a lição de amar. Exposição da lição. O objetivo hoje, amados, é detectar as razões do sofrimento e de como ele pode contribuir para o meu bem. O sofrimento pode contribuir para o nosso bem, amados. É isso que nós temos que aprender. Introdução. José foi machucado nas suas emoções várias vezes na vida. O que poderia tê-lo tornado uma pessoa amargurada e internamente ressentida? Contudo, isso não aconteceu. Ao invés disso, o que vemos é um homem sensível, amoroso e disposto a perdoar. Qual era o segredo de José? É que ele conhecia Deus e sabia que ele tinha um propósito para a sua vida, como podemos ver em Gênesis 45, 5. Vamos ver, irmão, Gênesis 45, 5. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha, irmãos, ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu por que ele tinha que ir para o Egito, naquele momento, naquele tempo. Então, aprendemos a lição. Ele poderia muito bem ter jogado seus irmãos lá no cárcere, mas não. Segurou a onda, amou, perdoou, entendeu. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis com vós mesmos. Foi o que ele disse a seus irmãos. Deus me enviou adiante de vós. Durante os anos do seu sofrimento, encontrou em Deus as suas respostas e aprendeu a confiar nele. O que podemos aprender com ele para que nossas feridas sejam curadas? O que nós podemos aprender com essa lição, irmãos? Com essa primeira parte da lição aqui. O amar, o perdoar, tem que estar acima de tudo e todas as coisas. Não é guardar rancor a respeito do próximo, irmãos. Olha, é como a erva daninha, é espinhoso o negócio. Um tempo atrás, irmãos, e é difícil arrancar a erva daninha, porque ela volta. Você tem que arrancar ela na raiz. Se você cortar só o tronco, ela brota de novo. Tem que ser arrancado por raiz e tudo. No início desse ano, nós fomos roçar a igreja. Tem um barranco, para quem não conhece, a igreja lá, e tem uma vegetação que sempre tem que estar cuidando.
E o fato de não ter cuidado, nasceram lá 2 ervas daninhas. Irmãos, como é difícil cortar aquilo. É cheio de espinho. Cheio de espinho, até nos galhos tem espinho. Fica difícil você se aproximar daquela planta e cortar. É muito difícil. Então tem que cortar ela pela raiz, que o mal a gente arranca pela raiz, assim diz o ditado, né? Mal se corta pela raiz. Porque se você deixa a erva daninha crescer, fica difícil depois, porque tem muitos espinhos, e até nos seus galhos tem espinhos. Então fica difícil você se aproximar. Assim, uma pessoa amargurada na vida, ela fica toda espinhosa. Então ela não deixa que você se aproxima dela, né? Fica difícil. E o mal que fica brotado dentro dessa pessoa só faz mal a ela mesma. Se José, no tempo que teve no Egito lá, no caso, ficasse remoendo tudo aquilo, talvez, irmãos, ele teria cometido o ato do suicídio, não teria suportado, teria se tornado um homem amargurado na vida, né? Trabalhando ali, a cada coisa que fazia, estou aqui por causa dos meus irmãos que fizeram isso, fizeram aquilo. E tem gente que vive assim, né? Eu conheço pessoas que reclamam da vida que tem e vivem culpando alguém por não ter alcançado nada. Ah, que a vida está assim. José poderia muito bem ter falado isso tudo, mas não, irmãos, não. Então, o fato é que José, irmãos, ele era um homem sensível, amoroso. Para alguns por que ser sensível? É coisa de bobo ser sensível, é coisa de bobo ser amoroso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? O meu falecido pai, ele era duro, irmãos. Meu pai era um homem muito insensível. Meu pai era aqueles homens da antiga que não demonstravam os seus sentimentos. Quando ele estava são, sem a bebida alcoólica, ele era um homem queixo duro. E meu pai, quando ele bebia, ele se tornava amoroso. Beijava os filhos tudo, queria abraçar todo mundo, agarrar todo mundo, tal e tal. Mas meu pai, ele guardava no coração tudo, irmãos. Meu pai, ele era de coração duro. Meu pai era como uma erva daninha. E às vezes ele jogava na cara de cada filho dele qualquer coisa. Meu pai era desse tipo. Então, não seja assim na sua vida, querido irmão. O conselho seja como José. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente luta contra a própria natureza humana. Não é fácil essas coisas, mas a gente tem que tentar. A gente tem que viver assim, amados. Então, nós vamos ficando por aqui hoje na primeira parte do nosso estudo. Na semana que vem nós vamos falar sobre os fatos da vida que feriram José. A gente vai aprender essas coisas, tá, irmãos? As reações de José ante o sofrimento da vida, e será a nossa conclusão. Mas hoje nós vamos ficar por aqui sobre aprender essa questão do amar, do perdoar. Querido irmão, querida irmã, o conselho que eu te dou: se você tem algo contra alguém, vá hoje mesmo, peça perdão a ela. Se você tem resíduo de algo contra qualquer pessoa na sua vida, faça como José, não guarde rancor de ninguém, mas perdoe. A melhor coisa que tem é perdoar, pois quando nós perdoamos, nós somos perdoados também. É necessário perdoar, é necessário amar, irmãos. José não carregou consigo esse peso no coração. Você lê aqui na Bíblia, aqui, você vê que ele chega para os irmãos, a coisa mais linda, seus irmãos ali remoendo a dor, né? Poxa, agora o nosso irmão, ele é governador do Egito, ele fala para eles: olha, não fiquem assim, tristes, nem irritados contra vocês mesmos, porque por me terem vendido, porque foi para a preservação da vida. Foi de Deus, ele entendeu, então entenda. Não guarda rancor de ninguém. Os conselhos bíblicos para nós, Hebreus 12, 15, que foi o nosso texto áureo, não se esqueça. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor ilumine sobre você a palavra dele e o brilho do Espírito Santo sobre teu coração, sobre tua vida, te domine a cada momento. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Stoduto. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na santa paz do Senhor.